Muito bem. Conforme eu disse ontem, né, a primeira coisa, quero cumprimentar vocês com a Shalom, com a paz perfeita do Senhor Jesus, né? E como eu disse ontem, nós vamos iniciar, né, o nosso estudo seguindo o texto bíblico, né, dos significados dos nomes bíblicos. Muito bem. E, conforme eu disse, isso é importante por quê? Porque a gente precisa do contexto, né? Para determinados nomes, a gente precisa do contexto. Então, seguindo o texto, a gente consegue identificar melhor no contexto, tá? Muito bem. Então, eu vou compartilhar uma tela com vocês. Vou deixar ela maior, assim. Ok. Então, vamos lá. Muito bem. A gente vai começar de Gênesis. Então, começando de Gênesis, né? Gênesis é o primeiro livro da Torá. Torá é o conjunto de 5 livros, né? Que significa instrução, ensino, e ali está um compêndio eh, de ensino, né? De leis, de mandamentos, de estatutos, de ordenanças, né? Deixados para o povo de Deus, para o povo de Israel, para que ele pudesse, né, caminhar. Tá? Muitos é, desses cerimoniais, né, e tudo era para um determinado momento, muita coisa continua valendo, né? Então a gente precisa entender também depois o que é estatuto, o que é ordenança, o que é lei, para a gente poder também não pegar os 613 mandamentos da Torá e acreditar que é tudo lei e precisa cumprir. Então, o que acontece? E diante disso, o que a gente vai fazer? A gente vai começar com o primeiro nome, né? Com o primeiro nome, né, que aparece. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Tá? Deus, né? No caso, ali é Elohim. Elohim, Deus, traduzido, né, sempre na nossa Bíblia por Deus no singular, tá? Na maioria das vezes, né, traduz o singular, mas o nome é o plural de El, tá? Os plurais no hebraico, meus queridos e queridas, eles sempre terminam, os plurais masculinos, eles sempre terminam com im, essa sonoridade de im, né? Um som de im no final, im, Elohim, Maim, né? Hadashim, Melahim. Então, são palavras no plural, né? E no primeiro versículo, né, do texto bíblico, no princípio criou Deus, criou Elohim, os céus e a terra. E o que significa esse El? Esse El significa aquele que tem o governo, aquele que tem o domínio sobre. Né? Então, né, Deus é aquele que tem o domínio sobre tudo. Isso é ser Deus. Tá? Ser Deus é um atributo. Tá? Não é um nome. Tá? É aquele que tem o domínio sobre. Então, quando a gente vê na Bíblia El Rafá, né? El Rafá é aquele que tem o domínio sobre a saúde, ou seja, ele promove a cura, né? Então, toda vez que você vê, né, El e uma segunda palavra, você tem que imaginar que aquele que tem o domínio, que tem o poder, que tem a soberania sobre, né, aquele argumento. No caso de Elohim, é aquele que tem a soberania sobre tudo. Né?
Estudiosos costumam dizer que, principalmente ali na criação do homem, que é um plural majestático, façamos o homem a nossa imagem e semelhança também é plural. Então, é plural majestático porque Pai, Filho e Espírito Santo, né? O Deus Trino, tá? Então, só para entender esse Elohim. E não confundir esse El, tá? Deus, com uma preposição que el também, só que em vez de com tissere, que são dois pontinhos e baixo, a preposição tem três. Mas isso é uma outra história aqui, só para saber o nome, tá ok? Então, o primeiro não é não dizer um nome, mas é bom saber, né? Porque nós não falamos o nome de Deus, nós falamos sempre Deus abençoe, né, com a graça de Deus. A gente usa a palavra Deus, ou seja, aquele que tem o domínio sobre todas as coisas dentro da nossa fé, ok? Porque outras fés, outras, né, religiões usam a mesma palavra, né? Mas dentro da mente daquelas pessoas, né, é aquele que tem o domínio dentro do que elas pensam que é Deus, dentro do que elas pensam que é a religião delas. Não é isso? Então, assim, quando e a gente precisa saber disso para não confundir, né? Quem é o nosso Deus, né? E quem é os outros, quem são os outros deuses, tá certo? Muito bem. E aí depois a gente tem, né, a Éden. Éden, né? Éden se escreve com essas três letrinhas, que é o Ain, o Dalet e o Nun, no final, Nun sulfite, né? E em Gênesis 2:8, né? E diz que 2:8 diz, e Deus, né? E plantou o Senhor nesse caso, está escrito em caixa alta, então ali é o Yud, Re, Vav, Re, ou seja, o nome de Deus, Adonai, Hashem, o Eterno, ok? Né? O Senhor Deus, ele plantou, né? Um jardim no Éden. Éden. Éden é o todo, a Pangeia. Não é o jardim do Éden. O nome do jardim não é Éden. Deus plantou para o homem um jardim dentro do Éden, ok? Tá? Muito bem. E Éden, né, deriva de uma palavra em acadiano, né, que corresponde em hebraico a desfrutar, a ter prazer em. A Septuaginta foi escrita, foi a tradução do Antigo Testamento para o grego koiné e foi feita 200 antes de Cristo. Em 200 antes de Cristo, né, a Septuaginta traduziu Éden como jardim de delícias, para o grego. E aí, isso levou a ideia, o conceito, né, esse conceito tradicional de traduzir, dizer que Éden é o paraíso, ok? É um conceito, né? Mas a palavra, na verdade, né, é desfrutar, é ter prazer em, né? Um lugar prazeroso, um lugar de desfrutar, de tranquilidade. A minha conexão parece que caiu aqui, né? Então, deixa eu abrir aqui. Tá todo mundo aí? Me desculpem, a conexão parece que caiu. Vocês estão me vendo agora? Tudo bem? Ok? Então tá jóia. Muito bem. Fernando, agora você está me escutando?
Tá me escutando agora? Eu acho que agora vai estar, né? Então tá bom. Então vamos lá de onde a gente estava. Ok, muito bem. Tá? Então, o que eu estava dizendo, né, é que, vou repetir sobre a Septuaginta. Tá? A Septuaginta traduziu Éden como jardim de delícias. A Septuaginta é a tradução para o grego koiné do Antigo Testamento, que foi feita em 200 antes de Cristo, ok? Então, essa tradução traduziu como jardim de delícias. E isso levou, com o estudo, né, depois, porque depois a Septuaginta foi traduzida para o latim, a Septuaginta foi traduzida para outros idiomas, inclusive português, então, né, levou a esse conceito de Éden como paraíso. Tá certo? Ok? Então, vamos para nossa próxima palavra. Muito bem. Aí a gente chega na palavra Adam. Adam, né? Adão, Adam. Adam, Adam significa homem, espécie humana, humanidade. Quando Deus deu o nome, né, Adam, né, ele estava criando um, um grupo, né, de pessoas, uma etnia, ou seja, o homem, né, a humanidade. E essa palavra, meus queridos, ela está relacionada com a cor avermelhada da pele humana. O homem, né, quando criado, tinha a pele avermelhada. Pensa, o homem foi feito de quê? De água com terra, barro, barro, né? Terra vermelha, ou avermelhada. Então, a cor do homem era avermelhada. O nome terra em hebraico é Adamá, Adamá, ok? E Adam, Adam, o homem, a humanidade, veio de Adamá. Adamá é a terra, aquela terra em pó, sabe? Aquela que a gente ara a terra, é aquela terra, não é Eretz. Eretz é a porção de terra, como um país. Adamá é quando você pega a terra, assim, por exemplo, quando você pega a terra vegetal para plantar, aquela terra ali, aquela quantidade de terra é Adamá, ok? E pensa que a terra misturada com água formou o barro, Deus moldou o homem, né? E Deus soprou o fôlego de vida, né, para o homem e o homem passou a ser alma vivente, tá? Esse barro se transformou em quê? Em carne e sangue. A terra em carne, parece, ouso dizer, né, que é a água que havia ali em sangue, ok? Então, o sangue é de que cor? Vermelho. E como é que se chama sangue em hebraico? Dan, Dan. Então, o homem Adão veio de Adamá, terra, e só tem vida porque corre em suas veias dam, sangue, ok? Então tem essa natureza avermelhada. Muito bem, é uma mesma raiz, né? Adamá, Adam, Dam, tá? Então, é tudo assim, parecido e tem muito significado. Um dia a gente pode fazer um estudo sobre isso mais profundo, né? Bem, e essa palavra é usada para definir o homem no sentido, né, genérico, né? Como a coroa da criação, como a obra do Senhor, como humanidade, ok? Então, esse é o uso de Adão, traduzido na nossa Bíblia por Adão, ok? Bem, mas aí depois
O homem, né? Deus está o homem lá, e o homem diz que o homem, né, não tinha uma companhia que fosse idônea, para o homem, e ele precisava de alguém que fosse idôneo a ele, idôneo, na mesma estatura, né, complementar, e não tinha. Então, Deus, do homem, né, do homem, uma costela do homem, da costela de um osso, criou a mulher, certo? E esse Adão, né, macho e fêmea, homem e mulher os criou, né? Daí ele passou a ser chamado de Ish, 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 né? Então, Ish é homem, varão, né? Diferentemente de Adão, né? Trata o homem de forma individualizada, né? A ideia de unidade, unidade, né? Então, por exemplo, quando eu falo Ish-Moshe, Ish-Moshe, o homem Moisés, ok? Ou seja, é uma qualidade de Moisés de ser aquele homem individual, estou falando daquele ser, né? E Ish, a primeira vez que foi usado, né, foi quando da criação da mulher, né? Que Deus se chamará varoa, porque do varão, porque ela vem de Ish, né? Então, ficou um dos usos mais comuns do ish, né? É no sentido de marido, de homem com uma companhia feminina, né? Que começou a ser usado em Gênesis, capítulo 2, verso 3. Ish. Então, na maioria das vezes, quando vocês verem a palavra, né, ish, marido, ish, marido. Muito bem. Então, se ish é marido, né? Varoa, mulher, né? Como um ser independente. Gente, esse mouse aqui não quer funcionar. Como ser independente, Ixá. Ixá, mulher, feminino de Ish, né? Usada no sentido de esposa, né? Foi chamada de varoa, foi chamada de Ixá, porque do varão Ish foi tomada. Muita gente até brinca quando eu ensino isso, né? Ish, ish, mas é ish, marido, ishá, esposa. No hebraico, meus queridos e queridas, né? Quando a gente tem uma palavra em feminino, normalmente, ela termina com essa sonoridade de ishá, né? Ishá, Torá, Shaná, ok? Esse som forte do A no final, tá? Geralmente são palavras femininas, ok? Muito bem. Então, tá? E é incrível porque, né? É, tanto Ish quanto Ishá, né? Ish tem o Yud, que é a letra do nome de Deus, e Ishá tem o Re, que é a letra do nome de Deus. Olha só. Ish tem o Yud, né? Tetagrama começa com Yud, Yud, Re, Vav, Re, ou seja, Deus deu uma porção dele para que o homem tivesse a competência de ser marido. E aí, Ixá tem o Re, Yud, Re, Vav, Re, segunda letra do nome de Deus, Re, ou seja, né, uma parte da essência de Deus para que a mulher tivesse competência de ser esposa. Mas se eu tiro o Yud de Ish, da palavra Ish, e se eu tiro o Re da palavra Ishá, o que, o que fica são duas letras, o Aleph e o Shin, né? O Aleph e o Shin são a letra da palavra fogo. Fogo, sabe? No sentido de fogo destruidor, né? Então, a questão aí me leva para a questão, né, da separação do homem e da mulher, enquanto marido e esposa, enquanto compromisso, enquanto aliança, né? Quando
essa ruptura é destruição, né? É fogo nesse sentido de destruição. Isso é muito interessante de notar, né? É um pensamento que é muito interessante na Bíblia, esse. Muito bem. Depois, a gente tem, né, a serpente, né, que se chama em hebraico, né, Nahash, né, Nahash. Nahash, em geral, designa o mal, algo mal, né? E também encantamento, adivinhação, tá? Nós não podemos afirmar, né, que a serpente tinha outra forma diferente dessa que nós conhecemos, né? Mas o que a gente tem em mente, né, é que, né, o mal entrou, né, no jardim e que Satanás, né, usou a serpente para encantamento, né, para convencimento, ou seja, para mudar a mente da mulher e, consequentemente, do homem, ou seja, uma designação de mal, tá? Muito bem. Depois, a gente vem com o nome de Eva. Eva, né? O nome de Eva é Havá, 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 Eva. Gênesis 3:20 diz assim: E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Quem deu o nome para Eva foi o homem, foi Adão, que deu o nome para Eva. Eva, né, doadora de vida, ou seja, mãe de todos os seres humanos, né? E é cientificamente provado, que eles já acharam, né, fóssil de uma mulher que provavelmente, pelo DNA, é, né, aquela que era a mãe de todos os seres humanos. Tá? Eu não vi, ouvi, né? Foi um cientista cristão, né, que deu a notícia no Brasil. Vejamos, né? Aqui para frente o que acontece. Mas é doadora de vida. Olha que coisa interessante. No nome de Eva também tem essa doação de vida. Ninguém dá o que não tem, mas ninguém pode dar o que não tem, né? Então, no nome de Eva, a gente tem o Re, que também é a segunda letra do nome de Deus, né? Tem o Het, depois o Vav, e depois a última letra é o Re, que é a segunda letra do nome de Deus. Ok? E vamos lá. Caim. Caim. Para chegar aqui, a gente tem que passar pela queda, né? Então, estavam lá o casal, né? Que tinha a presença do Senhor toda a viração do dia, né? Ou seja, quando dava da terminava o dia e entrava a noite, né? E viam essa maravilha com o Senhor, e a mulher foi tentada pela serpente e acabou comendo do fruto e dando ao seu marido da árvore que o Senhor disse que não era para comer. E aí, né, eles foram, por conta disso, expulsos do paraíso, expulsos a gente já está vendo, olha a mania de falar paraíso, expulsos do jardim, né? E depois que eles foram expulsos do jardim, ela teve o primeiro filho, né? E esse primeiro filho, tá em Gênesis 4:1, né? Diz o texto que ela coabitou, né, com seu marido e ela concebeu e deu à luz a um filho. E aí é que eu falo para vocês que sempre o que está escrito sobre aquela pessoa é o que a mãe, é sempre a mãe
que dá o nome. Então, ela diz assim: adquirir um varão com o auxílio do Senhor, né? E o nome Caim, Caim, né? É, é assim, o verbo que dá origem a ele é entoar um canto fúnebre. É uma coisa muito, sabe, muito depressa, muito, sabe, de uma pessoa muito triste, porque nesse momento era como se Eva estivesse fazendo uma barganha, né, com Deus, adquirir um varão, ou seja, eu fiz alguma coisa para tê-lo, né? Então, é, recém-saídos, né, vamos dizer, saídos do jardim, né? E uma primeira gravidez que vem com dores e tudo mais, não era um momento fácil para ela, entendeu? Então, não, não foi um nome bonito de se escolher, entendem isso? Muito bem. E depois de Caim vem Abel, né? Abel é Ra, Ravel. Ravel significa vazio, vazio, algo transitório, insatisfatório. É quase dizer que não significava nada, sabe? Não tinha sentido nenhum. Então, é, um nada, né? Esse significado de vazio, de nada, do nome de Abel também é muito complicado, né? Para uma mãe dar um nome desse para um filho, ela não devia estar muito bem. E já conta a história, porque o que acontece depois, né? Caim, né, mata Abel, é o primeiro assassinato, a primeira morte, né, que a gente tem na Bíblia. Então, é uma coisa muito, muito difícil, né? Mas esse era o significado do nome de Abel, tá? Bem, Caim assassina Abel, né? E depois disso, né? Ele diz ao Senhor, nossa, porque você é perseguido pela terra, né? Deus diz que não, e ele vai para um lugar chamado Nod, Nod, Nod em hebraico, né? É a terra que Caim habitou depois do assassinato de Abel, não é? E é, essa terra significava vadiagem, significava perambulação de um fugitivo sem rumo, né? É, parece uma condenação a ser inconstante. Esse é o significado de Nod, né? Um vadiar, um lugar perdido no, como diz, né? Perdido no meio do nada, né? Mais ou menos por aí, um lugar de vadiagem, de não fazer nada. Era esse o significado desse lugar. Tanto é, né, que daí não veio muito boa coisa, mas era isso. Muito bem. E aí, gente, Deus tanto falou para o homem, né? Olha, multiplicai-vos, enchei a terra. Ou seja, Deus falou para o homem: espalhai-vos, espalhai-vos. Ou seja, Deus não falou para o homem para se ajuntar em cidades, em conglomerados. Deus mandou o homem se espalhar. Deus é o Deus de famílias, então, ou seja, famílias espalhadas sobre a face da terra. Mas, né, Caim teve um primeiro filho, né, e chamou esse filho de Enoque, né, Hanor, Hanor. E esse primeiro filho, né, é, significado do nome é iniciado, ou seja, aquele que deu início de tudo, né? Dedicado, né? Filho de Caim, foi o nome da primeira cidade citada na Bíblia, localizada na terra de Nod, ok? Então,
Deus não mandou fazer nenhuma cidade naquele momento. Deus mandou espalhar. Eles fizeram uma cidade para quê? Para se ajuntar, né? Então, né? Só para lembrar que essa foi a primeira cidade, e depois, se vocês quiserem acompanhar o texto nesse sentido, de saber mais sobre a cidade, o que que Deus fez depois, né? Aí vocês vão ver lá para frente, capítulo 11, que Deus espalha todo mundo de novo, né? Então, porque quando Deus fala uma coisa, a gente tem que prestar atenção, né, no que ele fala, que é para fazer direitinho, ok? E aí, o que que a gente vai ter? Aí a gente vai ter os filhos de Caim, os outros filhos de Caim. A gente vai ter Irad, né? Irad em hebraico, que é fugitivo, né? A gente vai ter Meujael, né? Que é outro filho ferido de Deus, né? Que é Mehu Rael. Depois a gente vai ter, né, Metusael, homem que é de Deus, já vai mudando, né? Homem que é de Deus é o único. Metusael, né? Metusael, Metushael, em nome em hebraico. E, por último, Lamer, ó, Lemer, que é Lameque, né? O último nome, Lameque, tá? Ele não tem uma raiz conhecida no hebraico. Já eu não vou falar para vocês uma coisa que ninguém encontrou e que não vi em gramática nenhuma, em dicionário nenhum. É um nome que tem uma raiz, então, assim, eu não vou dar um significado aqui que, né, até dizer isso, porque é assim que funciona. Se eu encontro, eu falo, mas eu já procurei e eu não achei uma raiz para esse nome. Então, a Lameque, né, não tem esse significado. Mas lembrando de Lameque, né, que é, que acabou matando uma pessoa que aquela coisa toda, Deus colocou uma marca nele, né? Então, né, tem uma tradição que diz até que ele ia viver para sempre, né? Mas é uma tradição, não está escrito na Bíblia, né? Mas são esses significados dos nomes. Até aqui, até o capítulo 4, são esses os nomes, né? E o que nosso período aqui, né? Hoje é domingo, eu vou terminar com vocês, né? Porque, né? A família chama, né? Aí eu vou, né? Dar uma assistência, mas é o seguinte, né? É, a gente, deixa eu tirar aqui só um minuto, né? Muito bem, tá? Nesse esquema, eu penso que assim, eu não tenho como ouvir vocês durante o período que eu estou falando, mas o chat, as mensagens estão aqui do lado. Então, se vocês quiserem mandar perguntas, vocês podem mandar. Se vocês quiserem, vocês têm aí o meu WhatsApp e tudo, vocês podem me escrever e podem mandar perguntas sobre qualquer uma das coisas que eu falar aqui. Não tem problema nenhum. Às vezes vocês querem saber uma coisa que eu não falei, ok? Tudo bem. Mas vocês acham que nesse esquema tá tudo bem? A gente pode continuar assim, tranquilos, tudo bem, né? Rose, Fernando, Elza, né? Ok, Sara, tudo bem? Então tá. E assim, né? Se eu tiver que mandar algum material, né? Eu vou mandar para vocês que estão assistindo às aulas. Eu não vou colocar lá no grupo de alunos, não, ok? Tá? Então, na hora que eu estiver prontinho, terá uma apostilazinha, tá? Eu vou privilegiar vocês, tá certo? Então, tá bom. E é isso.
tá ok? Então, gente, nós vamos combinar uma coisa. É, no sábado, 2 horas da tarde, tá? Todo sábado a gente vai ter um encontro desse, tá certo? E por aí a gente vai fazendo 4, 5 capítulos da Bíblia de cada vez. Se der para fazer mais, a gente faz mais. Mas vamos fazer assim, porque no final a gente vai ter um material grande, né? Grande. Até agora, em termos de escrita, eu tenho 6 páginas escritas, né? Então, ou seja, esse material ele só vai se avolumando, ele só vai se avolumando, tá certo? Então, tá bom, viu? Então, assim, gente, hoje é domingo, né? Todo dia é dia de adorar o Senhor, não é verdade? Né? A gente, eu, né? Posso dizer isso porque hoje, por exemplo, é um dia que nós almoçamos com amigos, nós ministramos ali na casa deles, porque não tem igreja aqui perto, né? Eu assisti culto pela televisão, pela, então, porque a gente não tem igreja aqui perto, né? A gente está no meio do nada, então não tem igreja aqui perto, mas, né, a gente vai continuar assim, né? Louvando a Deus em todo o tempo, tá? E Deus abençoe, Deus guarde vocês, a gente se vê com a graça de Deus ainda. Até aula semanal essa semana ainda, tá? Tchau, shalom, Deus abençoe. Tchau, 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 tchau.